Olá, queridos, sejam bem-vindos à Estação DNA. Estação DNA, onde você vai aprender o DNA, a cultura da Paz Church. E é uma honra, uma alegria participar com você nesse momento tão histórico, tão precioso, na sua caminhada como membro da Paz Church. Você já fez o café com o pastor e agora você está pronto para o próximo passo, a próxima etapa, que é a Estação DNA. Então, essa semana é a Estação DNA parte 1. E semana que vem é a Estação DNA parte 2. E com essas 2 semanas você vai completar toda a Estação DNA. Agora, o que nós vamos estar estudando durante essas próximas 2 semanas, então? Essa semana e semana que vem. Hoje nós vamos falar sobre a missão da Paz Church, sobre a visão da Paz Church e os primeiros 5 valores da cultura da Paz Church, porque são 10 valores. E semana que vem nós vamos estar falando sobre os outros 5 valores, os últimos 5 valores dos 10 valores da Paz Church e também outras coisas importantes que você vai ficar sabendo semana que vem, tá? Então, vamos lá. Qual é a missão da Paz Church? Qual é a missão da Paz Church? Está escrito aí: fazer discípulos de Jesus, que impactam o mundo inteiro com uma paixão contagiante por Deus, um desejo insaciável por mais dele e uma vida transbordante com o seu poder. Agora, essa frase, ela é preciosa demais. Ela é poderosa demais. Ela mostra qual é a razão de existência da Paz Church, qual é a nossa missão. Nós estamos aí para fazer discípulos. Não é só fazer convertidos, é fazer discípulos de Jesus. Mas esses discípulos de Jesus vão impactar o mundo inteiro. Nós realmente cremos que os discípulos de Jesus, que o Senhor Jesus está mandando a Paz Church fazer, vão impactar, esses discípulos vão impactar o mundo inteiro com uma paixão contagiante por Deus. Agora, antes de continuar falando mais dessa missão, deixa eu enfatizar algo aqui muito interessante para você que está aqui na Estação DNA. Você viu como que fala sobre os discípulos impactando o mundo inteiro? Bem, essa é a visão da Paz Church. É realmente alcançar o mundo inteiro. Muitos e muitos anos atrás, quando o meu pai veio ao Brasil como missionário, eu nasci aqui no Brasil, mas meu pai já veio com essa visão, que Deus quer alcançar o mundo, que Deus ama o mundo. O meu irmão mais velho, o pastor Lucas, que fundou a Missão Paz, ele dizia: nossa visão é começar implantando 100 mil igrejas e aí crescendo cada vez mais ao redor do mundo. Anos atrás, Deus me deu a visão que nós chamamos Acts in Action, que é a visão de atos em ação. Nessa visão é da gente enviar equipes poderosas e grandiosas, equipes missionárias, apostólicas, para literalmente todas as nações da terra, para plantar igrejas em todas as nações da terra. E nós vamos fazer isso pela graça de Deus. Estamos muito emocionados sobre isso. Eu creio que você, não é por acaso que você se tornou membro da Paz Church, é porque Deus tem um plano para usar você na obra missionária para impactar o mundo inteiro. Então, voltando para a missão, fazer discípulos de Jesus que impactam o mundo inteiro com uma paixão contagiante por Deus, um desejo insaciável por mais dele. É isso que nós queremos, sempre essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus, que é o segredo principal. E o que mais ele diz? E uma vida transbordante com o seu poder. Nós acreditamos que essa obra poderosa de alcançar o mundo para Jesus, fazer discípulos das nações, só vai acontecer através do poder do Espírito Santo. Nós cremos na importância dos dons do Espírito Santo, de fluir em curas, milagres, sinais e prodígios, para a glória de Jesus. Essa é a missão, então, da Paz Church.
Qual é a visão da Paz Church? A visão da Paz Church é ser um movimento de plantação de igrejas saudáveis e multiplicadoras, começando de onde estamos e avançando para todo mundo. Agora, é verdade que o evangelismo através de grandes campanhas em estádios de futebol, é verdade que o evangelismo através de programas de televisão e da internet, tudo isso é muito bom e importante, e nós vamos usar essas estratégias também. Mas a estratégia mais bíblica e a que mais funciona para permanentemente efetuar uma transformação da sociedade é plantando igrejas. Essa é a forma paulina, ou seja, a forma apostólica, que a Bíblia ensina. A expansão do reino de Deus se dá principalmente através da plantação de novas igrejas. Então, essa é a nossa visão. A visão da Paz Church e da Missão Paz é ser um movimento de plantação de igrejas. E não é qualquer tipo de igreja, mas sim igrejas que são cheias de amor, cheias de vida, de discipulado, cheias de life group, cheias de cuidado e amor, igrejas saudáveis e multiplicadoras, começando de onde estamos e avançando para todo mundo. Veja bem, meus queridos, se, por exemplo, a pessoa que faz parte da Paz Church em Tóquio, onde ela vai começar? Expandindo por todo o Tóquio, lá onde meu irmão, pastor Timóteo, é pastor. Então, a visão deles é começando lá em Tóquio, espalhando pelo Japão e toda a Ásia e o mundo. Qual é a nossa visão aqui de São Paulo, onde estou gravando isso? Nossa visão é implantar igrejas, campos em toda a grande região metropolitana de São Paulo, espalhando por todo o estado de São Paulo, o Brasil e o mundo. Glória a Deus. Então, isso que essa visão diz, vamos ler de novo, ser um movimento de plantação de igrejas saudáveis e multiplicadoras, começando de onde estamos e avançando para todo mundo. Bem, nós falamos da visão, nós falamos, antes de falar da visão, falamos da missão, mas agora nós vamos falar dos valores. Quais são os valores da Paz Church? Esses 10 valores demonstram a verdadeira cultura da Paz Church, o nosso DNA. E hoje nós vamos estudar os primeiros 5 valores da Paz Church. E semana que vem vamos estudar os outros 5 valores da Paz Church. Qual é o primeiro e o mais importante valor, ou seja, cultura, no DNA da Paz Church? É amar a Deus, nossa prioridade. Amar a Deus, nossa prioridade. Existimos para amar e adorar a Deus e viver em profunda intimidade com Ele. Sem este relacionamento, nada faz sentido. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho falado isso vez após vez após vez. Mas o segredo na vida cristã, o segredo dos segredos, o segredo dos segredos é a intimidade com Deus. É a intimidade com Deus. É o segredo de você alcançar seu destino divino. É o segredo de você poder ter vitória em todos os outros relacionamentos, no seu casamento, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos em Cristo, com as pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus. Por quê? Porque o vertical que gera o horizontal. Quando você cultiva um relacionamento profundo e íntimo com Deus, todas as outras coisas vêm de reboque. O segredo até de vencer pecado na sua vida não é tanto você lutar contra o pecado. Claro que tem que dizer não ao pecado, mas o segredo de vencer o pecado é dizer sim a Jesus, é ficar tão cheio dele, tão íntimo com ele, que o pecado vai cair por terra. Sim, existimos para amar e adorar a Deus e viver em profunda intimidade com ele. Sem este relacionamento, nada faz sentido. Essa é nossa prioridade. Quando você começa a entender a importância de cultivar
a presença manifesta de Deus na sua vida, no seu tempo a sós com Deus, no seu culto doméstico em casa, no seu life group, nos cultos de celebração. Por isso que a adoração é tão importante, porque ela atrai a presença manifesta de Deus. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, Ele é onisciente, mas Ele não manifesta a presença dEle em todo lugar. E quando Deus manifesta a presença dEle, aí milagres acontecem, vidas são transformadas. Por isso a nossa ênfase em adoração profunda, ungida, que vai tocar os céus, porque a presença manifesta de Deus é tudo para nós, é tudo para nós. Esse é um dos nossos valores, é o nosso valor mais importante. Amar a Deus é a nossa prioridade. E o nosso segundo valor mais importante, família. Família. Família, nossa essência. Esse é o segundo valor. A família criada por Deus é o alicerce da sociedade e da igreja. Acreditamos que a família saudável é essencial para o bem-estar da humanidade. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você que agora é membro da Past Church, você que está se unindo com a Past Church, nós sempre vamos falar muito sobre família, mas para a Past Church eu falo com muito carinho, com muita sinceridade. Não é só um discurso, é o nosso legado, é o nosso legado. Nós viemos de raízes em que a Past Church já sempre enfatizou isso há décadas e décadas e até séculos. Mas o meu querido pai, que foi um dos que iniciaram, porque quando meu pai veio como missionário para o Brasil, claro, eu nasci aqui no Brasil, mas meu pai veio como missionário para o Brasil, existiam duas Past Church aqui já, mas elas tinham os cultos ainda em alemão, né? Eram de imigrantes que tinham vindo. Então meu pai que começou as primeiras igrejas de fala portuguesa, né? Igrejas brasileiras. E meus pais tiveram, já estão na glória, mas tiveram um casamento tão ideal. Tanto eu como meus 4 irmãos, todos mais velhos do que eu, porque eu sou caçula, nós nunca vimos o meu pai e minha mãe discutindo. Talvez até chegaram a discutir ou a desentender, mas não na nossa frente. Nós nunca vimos. Sempre nós vimos tanto amor, abraços, beijos, carinho, cortesia, tanto carinho, tanto carinho. Nós crescemos nesse ambiente de amor, de um lar sólido, feliz, de uma família exemplar, para a glória de Jesus. E sabe, isso, todos os 5 filhos dos meus pais se tornaram pastores, missionários. Todos 5 têm famílias exemplares para a glória de Jesus, casamentos sólidos. Todos os filhos se tornaram missionários, todos os netos estão se tornando missionários. Agora tem vários bisnetos que já estão também seguindo Jesus desde a infância. Todos, nenhum afastado dos caminhos do Senhor. Todas as famílias desse legado, famílias sólidas. Uma oração que meu pai fazia toda manhã, às 3:30 da manhã, de joelhos, era que toda a descendência dele, toda a descendência, iria não só seguir Jesus desde pequeno, mas iam servir Jesus, iam trabalhar para Jesus. É um legado muito poderoso. Então você, ao se tornar membro da Past Church, você entra debaixo do guarda-chuva desse legado. Você entra debaixo da cachoeira desse legado, sobre a sua vida, sobre a sua família. Tome posse disso, porque isso faz parte do nosso DNA, para a glória do Senhor Jesus. Nós acreditamos na família natural, que eu estou explicando, o pai, a mãe e os filhos, mas também na família espiritual. Por isso que nós sempre falamos que a Past Church é uma família espiritual, que não para de crescer.
E olha o grande segredo, é nessa família espiritual que você aprende os princípios bíblicos, não só na teoria, mas na prática de como praticar os princípios para ter uma família feliz. É nessa família espiritual, no life group, no discipulado, na convivência da família espiritual da Past Church, que vai aprender como pedir perdão, como perdoar, como se relacionar, como realmente ter relacionamentos profundos, vínculos sólidos, amor de verdade. Então eu gosto de dizer assim: a sua família natural vai crescer e aprender aqui com a sua família espiritual, até que a sua família natural se torne uma família sobrenatural. Amém? Glória a Deus. É isso que Deus quer para cada família, em nome de Jesus. Nosso terceiro valor do nosso DNA, né, da Past Church, é amar as pessoas, nossa paixão. Uau, uau. Depois da intimidade com Deus, depois de ter uma família que está sendo transformada por Jesus, aí nós podemos realmente levar esse amor para todos os seres humanos. Amar as pessoas, nossa paixão. Somos completamente apaixonados por pessoas, pois acreditamos ser essa a principal forma de expressarmos o amor de Deus. Você vai notar que a Past Church ela é conhecida por esse amor. As pessoas vêm e falam: eu fui totalmente tomado pelo amor, desde o estacionamento, a recepção. Mas esse amor não é só exterior, é um amor genuíno, é um amor autêntico, e isso tem feito a diferença. Todas as pessoas, independentemente da sua raça, da sua crença, do seu gênero, são amados e recebidos sem preconceito, com muito carinho. Nós vamos ensinar a palavra, nós vamos ensinar os princípios da palavra de Deus, obviamente, mas nós vamos amar as pessoas, nós vamos amá-las de todo o coração, e elas vão sempre sentir esse amor. Elas vão sempre sentir muito, muito esse amor. Isso faz parte do nosso DNA, para a glória do Senhor Jesus. Sabe, nós acreditamos que quanto mais íntimo você for com Jesus, ao ponto de você, assim, agir como o apóstolo João agiu, o apóstolo do amor. A Bíblia fala que ele encostava a cabeça no peito de Jesus. Quando você encosta a sua cabeça, espiritualmente falando, no peito de Jesus, você vai ouvir as batidas do coração de Jesus. E as batidas do coração de Jesus dizem assim: pessoas, 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 vidas, vidas, vidas. Ele é apaixonado por ver mais vidas alcançando o amor dele. Então nós também somos apaixonados por pessoas. Amar as pessoas, nossa paixão. E qual é o nosso quarto grande valor da Past Church? Fazer discípulos, nossa missão. Uau, 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 eu amo isso. Sabe por quê? Porque uma coisa você amar alguém, é outra coisa até você mostrar esse amor de uma forma muito prática, porque se você ama mesmo, você vai ajudá-la a conhecer Jesus. Mas o grande problema é que muitas igrejas, mesmo amando tanto as pessoas, mesmo ajudando tanto as pessoas a conhecerem Jesus, depois o final é triste, sabe por quê? A pessoa teve um novo começo, ela entregou a vida para Jesus, mas ninguém discipulou, ninguém cuidou, e às vezes ela se afasta e volta para as coisas do mundo, e às vezes até o último estado dela é pior do que o primeiro. A Bíblia fala da porca lavada que voltou a se revolver na lama, do cão que voltou a comer do seu próprio vômito. É muito triste, pessoas que já entregaram a vida para Jesus e hoje estão blasfemando contra o Espírito Santo, estão falando até mal dos cristãos, estão realmente revoltados. O que aconteceu? A culpa não é somente delas, eu creio,
Elas também têm uma parcela de culpa, porque elas deveriam ter perseverado em seguir Jesus. Mas a culpa também, muitas vezes, é nossa, da igreja. Por quê? Porque a igreja de Jesus, em geral, em vez de obedecer Jesus, porque Jesus disse o quê? Ide, fazei discípulos. Só que a igreja só tem feito convertidos. Então, a igreja de Jesus não fez discípulos, não discipulou. O que é discipular? Discipular não é só ensiná-lo os princípios básicos da palavra para que ela nunca desvie. Isso faz parte do discipular, o consolidar. Mas o discipulado é muito mais do que isso. Discipulado é transferir a vida de Deus para dentro do discípulo, de tal ponto que aquele discípulo se torna tão compromissado com Jesus e com seu reino, ao tal ponto que aquele discípulo descobre qual é o seu destino divino, o seu chamado de Deus, e ele começa então agora a fazer também os discípulos, e se torna um poderoso ministro do mercado, um instrumento poderoso no reino de Deus. Agora ele não é só um discípulo, ele também se tornou um fazedor de discípulos. Aí sim, você fez daquele irmão, daquela irmã, um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula de Jesus. Então, fazer discípulos é nossa missão. Isso é uma das coisas que, pela graça de Deus, a Paz Church mais é conhecida ao redor do mundo, pela ênfase não só na teoria, mas na prática, com sucesso e eficiência no fazer discípulos. Nossa missão é obedecer à grande comissão, fazendo discípulos que verdadeiramente amam a Deus e as pessoas. E qual é o nosso, então, o quinto grande valor da cultura da Paz Church? O quinto grande valor, Life Group, nosso coração. Life Group, nosso coração. O Life Group é a igreja no lar e proporciona um ambiente ideal para amar e servir uns aos outros. Deixa eu falar uma coisa para vocês, isso aqui é muito precioso, muito profundo. A igreja que Jesus, ele falou, eu edificarei minha igreja. Então Jesus iniciou a igreja. Quando que essa igreja nasceu oficialmente? Foi no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio e batizou 120 seguidores de Jesus que estavam reunidos lá no cenáculo. E os 120 foram batizados com o Espírito Santo, e aquele dia a igreja nasceu já com 3.000 pessoas convertendo e sendo batizado. E agora, como cuidar de tantas pessoas? Já pensou numa coisa dessa? Como que eles discipularam e cuidaram de todas essas pessoas? Jamais 120 pessoas sozinhas iam dar conta de cuidar de 3.000, se não tivessem uma estratégia também sobrenatural. Houve um nascimento da igreja sobrenatural. Tinha que haver também uma estratégia sobrenatural de cuidar dessa nova igreja. E qual foi a estratégia que o Espírito Santo escolheu? A igreja nas casas. A Bíblia fala que desde o início, a igreja primitiva lá em Jerusalém reunia no templo, nas grandes reuniões, mas reunia também nas casas. Reunia nas casas. E era nas casas onde eles eram, então, cuidados, pastoreados, discipulados, treinados para também ganhar e discipular outros. Entendeu? Era nas casas onde era cultivado comunhão profunda e maravilhosa. E a revolução que está acontecendo hoje ao redor do mundo é uma revolução nessas estruturas espirituais que estão sendo resgatadas, esses valores, o valor do discipulado, o valor da igreja na casa. Sabe, mais do que 5 livros, para ser exato, 5 livros do Novo Testamento falam diretamente sobre as igrejas nas casas, mas vários outros livros falam indiretamente sobre as igrejas nas casas. 5 livros falam em preto e branco, a igreja na casa do fulano. Mas tem outros livros, por exemplo, lá em Timóteo, onde fala que o pastor, uma das qualificações para ser presbítero, o pastor, é que ele deve ser hospitaleiro. Dizem os teólogos que fala que deve ser hospitaleiro porque era de se esperar que todo pastor, obviamente, abriria então a sua casa para ter uma igreja lá. O que é a igreja na casa?
A igreja na casa é o que Jesus disse sobre aonde há 2 ou 3 reunidos o nome dele. Normalmente, o que nós chamamos life group tem o quê? 15, 20 pessoas, às vezes menos, às vezes mais. Mas o importante não é o número de pessoas, mas é o princípio bíblico da igreja no lar, da igreja na casa. Deixa eu falar uma coisa. Na igreja da casa, na igreja no lar, que nós chamamos life groups, na Past Church, ela realmente tem, de uma forma sucinta, de uma forma muito poderosa, os elementos principais que toda igreja deve ter, que é o quê? Evangelismo. É muito legal poder ganhar pessoas para Jesus. Por exemplo, amigos íntimos seus, colegas de trabalho, colegas de universidade, parentes, vizinhos que de repente você fez uma boa amizade. É bem fácil você convidá-lo para um life group se for uma pessoa que é muito amiga sua. É uma forma natural de evangelizar, de atrair pessoas para Jesus. Mas não é só o evangelismo, a integração. Porque às vezes a pessoa vem para o culto de uma igreja, ela não conhece ninguém, ela até entregou a vida para Jesus, mas ela se sente como peixe fora d'água, porque ela não foi integrada no corpo de Cristo. No life group é diferente. Lá é um grupo menor, então ela faz amizades, vínculos, e ela se sente integrada, se sente como peixe dentro da água. Então no life group existe evangelismo e integração, existe também o pastoreio e o discipulado. Meu Deus, não existe forma. Imagina uma igreja grande de 1000 pessoas e 20 converteram num domingo. Como que vai cuidar de 20 pessoas? Quem vai discipular de uma forma artificial alguém que nunca viu aquela pessoa na vida e ela também não conhece? É muito raro isso funcionar e dar certo. Mas quando ela já tem amigos dentro de uma casa, dentro de um life group, que vão cuidar, que vão amar, que vão estar pastoreando e discipulando ela vai crescer espiritualmente. Aí discípulos são feitos. O melhor ambiente para fazer discípulos é no contexto de relacionamentos gerados num life group. Então, o pastoreio, o discipulado também acontece no life group. No life group existe a comunhão. A comunhão que a Bíblia chama koinonia, que é algo muito mais profundo do que a maioria dos cristãos sabem o que é. Comunhão é algo tão delicioso, porque na comunhão você tem não só amizades profundas, mas você ajuda um ao outro a crescer espiritualmente. E é uma coisa muito deliciosa quando você está praticando essa comunhão com outros irmãos e irmãs em Cristo. É uma das maiores alegrias da vida, é essa comunhão. Nós chamamos aqui na Past Church a visão do purê de batata. Se você não conhece ainda, você vai conhecer no breve futuro, eu tenho certeza. Que mais? Além do evangelismo, integração, pastoreio e discipulado, a comunhão tem treinamento de líderes. Gente, é muito fácil alguém formar de um seminário, de uma faculdade teológica, e aquela pessoa não sabe dar fruto, não sabe cuidar de vidas, não sabe pastorear, nem sabe discipular. Às vezes tem um canudo, diploma, até doutorado em divindade, em teologia, mas não sabe romper, não sabe fazer uma igreja crescer. Sabe por quê? Porque nunca foi treinado na prática, com a mão na massa. Não existe um ambiente melhor do que o life group para treinar líderes cristãos. Não só pastores e missionários, mas líderes cristãos, ministros do mercado. Porque uns aos outros lá nós vamos aprender como ganhar vidas, como cuidar, como ser um verdadeiro ministro do mercado e ser bem sucedido na obra de Deus. Então, o treinamento de líderes é um dos aspectos mais importantes do life group. E por fim, o life group cresce e multiplica. Olha só o que eu vou dizer aqui, isso aqui é muito forte. Os nossos life groups, aqui em São Paulo, onde eu estou gravando isso, estão multiplicando e crescendo muito, muito. E nós, só no nosso condomínio, eu não sei quantos life groups já tem, mas deixa eu só te falar uma coisa. Nossa visão é em São Paulo, toda grande São Paulo, pelo menos um life group em cada quarteirão, literalmente. Em cada quarteirão, pelo menos. Eu já vejo. Olha, para começar, eu já vejo 100 mil life groups em São Paulo.
em nome de Jesus. 100 mil life groups em São Paulo. Agora meu life group tem, né, tem o quê? Mais ou menos 40 pessoas, mas vamos só supor que cada um desses 100 mil life groups só tivesse 10 pessoas. Só tivesse 10 pessoas. Aí quantas pessoas dá? 10 vezes 100 mil life groups, dá 1 milhão de discípulos de Jesus. 1 milhão de discípulos de Jesus. Mas ainda vai ter que ter mais do que isso. Porque isso não é nem 10% de São Paulo. São Paulo tem mais do que 12 milhões. Então nós precisamos ganhar pelo menos 10%. Você fala, e pastor Eibe, e os outros 90%? Aqui a gente não quer ser egoísta, queremos deixar para as outras igrejas que estão pregando a palavra também. Amém? Então, mas 10% é nosso. 10% é nosso, pode ter certeza disso para a glória de Jesus. Amém? E como que isso vai acontecer? Através da explosão, do crescimento e multiplicação de life groups. Se você crê isso, dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui, é muito, muito importante. Para você que está se tornando membro da Paz Church, para você entender. Os life groups, eles são organizados em o que nós chamamos redes, tá? Lembra que na Bíblia fala sobre pescando com redes, né? Para pegar muitos peixes. Então Jesus falou, eu estou chamando vocês para serem pescadores de homens, né? Então os life groups são organizados em redes. Então nós temos life groups, temos várias redes de adultos. Tem rede de jovens e adolescentes, só que essa rede de jovens e adolescentes vai ficar crescendo, aí vai multiplicar numa rede de jovens, outra rede de adolescentes, depois vai ficar crescendo e depois vai se tornar várias redes de jovens, várias redes de adolescentes, assim como já temos várias redes de adultos e de casais. Então, os life groups são organizados em redes, por isso que você vai ouvir aqui na Paz Church, né, estou falando para você entender melhor nossa cultura, você vai ouvir falar sobre o pastor da rede, fulano de tal, o pastor fulano que é pastor de rede. Quando a gente fala pastor de rede, nós não estamos falando de um pastor que fica dormindo na rede. A gente está falando que ele é pastor sobre uma rede de life groups. Mas todos nós trabalhamos em amor e carinho um com o outro, com uma santa cumplicidade para ajudar a rede do outro a crescer também. Então, a rede de life groups, ela é subdividida em distritos, tá? Então, tem o pastor de distrito, vários pastores de distrito ficam sob a cobertura de um pastor de rede. Aí, os distritos são subdivididos em áreas, tem supervisores de áreas. Muitos life groups, e cada área tem os seus setores. Então, um líder de life group faz parte de um setor, e ele é liderado por um supervisor de setor, que por sua vez liderado pelo supervisor de área, pastor de distrito, pastor de rede, tá? Só para você entender como que funciona na Paz Church. Muito bem, agora, veja esse versículo da palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, muito, muito lindo esse versículo. Não deixemos de nos congregar como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima, tá? Isso aqui é muito, muito poderoso. Por quê? Porque muitas vezes, hoje em dia, nessa era pós-moderna, as pessoas têm relativizado tudo. Não, eu não penso assim, eu penso desse jeito. E cada um tem a sua própria verdade, a sua própria realidade. O que a Bíblia nos mostra é que nós devemos pensar assim como Deus pensa. A palavra de Deus mostra que a tua palavra é a verdade, diz em João capítulo 17. Então, com toda honestidade, com toda simplicidade e com toda franqueza, eu quero dizer, não é importante, num certo sentido, o que eu penso. Não é importante o que você pensa. O que é importante é o que Deus pensa. Essa que é a verdade. Então, quando Deus diz para os meus filhos, se você quiser crescer e se tornar tudo o que eu quero para a sua vida, é importante você não deixar de congregar.
então nós devemos levar muito a sério. Muito a sério mesmo. E é interessante esse versículo. Olha o que esse versículo diz: não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Quer dizer, já tinha gente naquela época que tinha esse costume. Não precisa congregar não. Eu não acho que tem que congregar, não acho que isso é tão importante não. Olha só, já tinha gente com esse costume. E Deus está falando desse costume errado. Aí ele diz, olha, pelo contrário, façamos admoestações, ou seja, vamos estar congregando e encorajando uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Ele fala, quanto mais perto estamos da volta de Jesus, tanto mais que devia congregar fielmente. Uau, se ele falou isso 2000 anos atrás, e nós agora estamos 2000 anos mais próximo da segunda vinda de Jesus, quanto mais, se 2000 anos atrás era para congregar fielmente, imagine agora que é para congregar fielmente mesmo. Então é isso que esse versículo está dizendo claramente, em azul e branco. Em azul e branco. Agora, escuta bem o que eu vou dizer, preste bem atenção, isso aqui é muito profundo. Existem algumas pessoas, com muito carinho que eu digo, mas por falta de conhecimento da palavra, por falta de conhecimento da hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a ciência da interpretação das Escrituras, das Sagradas Escrituras. Então, por falta do conhecimento da palavra e por falta de conhecimento da hermenêutica, elas dizem, não, eu estou congregando. Eu estou congregando porque, em vez em quando, eu estou reunindo com outros irmãos em Cristo para a gente pescar junto, para fazer isso aqui junto, para fazer aquilo. Então, isso que é congregar. Congregar não tem que ser num prédio, num templo. Eu concordo que congregar não tem que ser num prédio, num templo. Mas o congregar deve ser o cultuar juntos, adorar juntos, lendo a Bíblia juntos, buscando a Deus juntos, tomando a Santa Ceia juntos. E o congregar, pelo que a hermenêutica mostra, ou seja, a interpretação correta das Sagradas Escrituras, era debaixo de uma liderança espiritual, com presbíteros, com pastores, com pessoas que cuidam e velam pela vossa alma, como diz a Bíblia Sagrada. Então, hermeneuticamente, nós temos que entender, olha aqui uma lei da hermenêutica, preste atenção, para conhecer o que um versículo está ensinando, você tem que voltar naquele contexto cultural e histórico para saber o que estava na mente do autor quando ele escreveu aquilo inspirado pelo Espírito Santo. Quando você souber o que estava na mente do autor quando ele escreveu aquilo inspirado pelo Espírito Santo, dentro do contexto cultural e histórico daquele autor, aí você vai saber o que aquele versículo realmente está ensinando. E o que esse versículo em Hebreus, já notou? É Hebreus. Quem eram os hebreus? Eram os judeus. Os judeus vieram da onde? Da Judéia. Judeus vêm da Judéia. Onde a Bíblia fala sobre os judeus da Judéia? Jerusalém, que era a capital da Judéia. A Bíblia fala que lá em Jerusalém, esses cristãos, eles congregavam. A Bíblia fala diariamente no templo e nas casas. Isso que era a prática deles, o costume deles. Aí ele disse, não deixe de congregar. Olha Hebreus, continue congregando no templo e nas casas. Aí ele diz, e quanto mais que se aproxima a volta de Jesus, aí congrega ainda mais. Então, o contexto do congregar que a Bíblia ensina é nas casas e num culto grande, não precisa ser num prédio necessariamente, mas em algum auditório, algum local grande. A igreja primitiva às vezes usava uma escola, lá em Éfeso eles usaram uma escola, às vezes emprestavam a sinagoga dos judeus, mas o importante é a grande congregação e a pequena congregação. Escuta bem o que eu vou dizer aqui. Anos depois de tudo isso ser escrito, os sociólogos e os psicólogos, eles estudando o comportamento do ser humano, disseram que para o ser humano se sentir realizado, completo e feliz, e realizado, ele devia participar de dois tipos de grupos. Um grupo grande, onde ele faz parte de algo grande, que tem visão e propósito e sabe para onde está indo. E um grupo pequeno,
aonde ele vai encontrar vínculos e relacionamentos preciosos. Então, Deus já sabia disso, e muito antes dos psicólogos e sociólogos descobrirem como Deus criou o ser humano, ele disse: não deixa de congregar, tanto no grande culto de celebração, como também na pequena congregação, que nós chamamos o Life Group. Então isso é lindo e maravilhoso. Eu quero terminar minha parte aqui com essa figura do avião. Veja bem essa figura interessante, tá? E você vê que esse avião tem duas asas. Para o avião poder voar, todas as duas asas têm que estar bem, tá? Uma asa vamos chamar de culto de celebração, tá? E a outra asa de life group, tá bem? Então, para o avião poder voar bem, ele não vai poder voar bem se uma das asas está com problema. Talvez ele vai começar a voar em círculos. Tem muito cristão voando em círculos, não chegando a lugar nenhum na sua vida espiritual, só voando em círculos. Agora, nossa experiência tem sido que se aquele cristão é sincero, é apaixonado por Jesus e continua buscando a Jesus de coração, e também perseverando em congregar fielmente no culto de celebração e perseverar em congregar fielmente no life group, se ele tiver com as duas asas bem preparadas e ele continua perseverando em buscar a Jesus e congregar fielmente no culto e congregar fielmente no life group, mais cedo ou mais tarde, toda vez ele decola na vida cristã. Toda vez ele vai longe. Deus usa poderosamente. Eu nunca vi não funcionar esse grande princípio. Eu nunca vi não funcionar. Funciona toda vez, para a glória de Jesus. Bem, queridos, semana que vem tem mais, a parte 2 do nosso poderoso, da nossa poderosa estação DNA. Agora, o seu monitor vai estar desligando agora, tá? O telão, e ele vai estar continuando essa aula com você, explicando alguns detalhes para você e também respondendo perguntas. Então, que Deus lhe abençoe. E não esqueça, você está embarcado numa viagem de vitória e de graça, porque isto é só o começo.